Eu acho que muita gente ficou pé da vida, muitos amigos que eu falei, né, São Paulinos, falaram assim, porra, mas deixaram para emprestar ou negociar o Jandrei depois daquele jogo, né? Precisou acontecer aquele jogo e tal. Assim, de novo, eu falo aqui, né? Teve muita gente responsável pela eliminação do São Paulo, não só o Jandrei. Mas eu acho que esse jogo ele só ratificou, né, que o Jandrei não seria um cara para ficar na meta do São Paulo, né? Agora você tem que cobrar quem renovou o contrato dele por 3 anos anteriormente, porque uma grana foi aí, né? Foi injetada uma grana aí. E aí quando a gente fala que não tem grana para contratar jogador, é porque o São Paulo gasta, o pouco que tem gasta errado, investe errado. Então tem muito disso aí, cara. Mas enfim, é o que eu falo. A pessoa do Jandrei, cara, eu não tenho nada pra falar, não conheço ele, não, escuto que ele é um cara gente boa, tal, então desejo sorte pra ele, sucesso na carreira, menos contra o São Paulo, que ele reergue a sua carreira no Juventude, né? Mas era fim de ciclo no São Paulo, não dava mais, né? O cenário não tava mais condizente pra ele ficar aqui, não ia ser legal pra ele ficar no São Paulo, ia ficar aquele estigma. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Aquele rótulo, né, de goleiro ruim e tal, como foi com o Denis, como foi com outros que passaram, o Sidão e tal. Então, às vezes, o melhor para a carreira do cara evoluir, para seguir com a vida até, é ir para outro clube. Agora, eu acho que assim, o São Paulo, como a gente já falou aqui, não vai ter grana para contratar e não vai contratar um goleiro, não vai buscar um goleiro, eu acho, ou não vai conseguir trazer um goleiro de altíssimo nível nesse momento, eu acho, tá? Então, acho que nesse caso, o São Paulo deveria tentar promover aí o Yang para ver como é que vai ser ali uma partida do Yang de Série A de brasileiro, porque agora não vai ter jeito, ele vai ter que jogar brasileiro ou Libertadores, né? Então tem que testar ele no Brasileirão em algum jogo, né? Ver como é que fica. Eu diria até que um jogo de hoje seria um jogo que eu gostaria de ver o Yang, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas eu acho que o Yang deveria ser testado, né? Vamos ver como é que ele vai, mas tem que ter uma sequência de jogos, né? Para goleiro não dá para você jogar um jogo agora, depois um daqui a 3 meses e falar que o cara é bom ou ruim. E aí também tem um outro goleiro da base que vinha sendo muito trabalhado pelo Zete, lá em Cotia, que é o Leandro. Muita gente lembra dele porque ele cobrava faltas, tal, mas eu nem falo por esse ponto. É porque o vínculo dele com o São Paulo estava terminando, né, Gabriel? Eu lembro que até teve um papo que ele já estava, assim, para se desvincular e sair do São Paulo porque não estava para renovar. Pode ser que abra caminho agora para ele ser um terceiro goleiro, ser trabalhado. Tem outros nomes no São Paulo também, mas talvez seja um dos primeiros goleiros trabalhados pelo Zete ali na base do São Paulo e quem sabe, né, não ganha um espaço aí como terceiro goleiro, né? Pois é, né? E ele tem contrato até o final do ano, então o São Paulo deveria renovar já esse contrato pensando nessa situação, então fica na ordem, né? Fica Rafael no gol, Jandrei como segundo goleiro, Leandro e Yang. O Fernando Almeida mandou um chat, né? Carpini, retiro todos os palavrões e ofensas que fiz a você. O Thiago Carpini, vulgo cover do Senna, é um cara importante na história recente. Quebrou o tabu de Itaquera, cara, campeão da Supercopa A, e agora vem aí pro Juventude e faz esse movimento aí que, enfim, muito agrada a parte dos torcedores aí do São Paulo, ou a grande maioria. Mas é isso, né, Cedo? O São Paulo, então, com esse pensamento agora de ter essa ordem dos goleiros. E o Yang, ele já era terceiro goleiro na época do Crespo em 2021, né? Então, assim, cara, imagino que ele já esteja bastante maduro, né? Já tá quase o old, como o pessoal brincou. Mas ele já tá, assim, bastante maduro para ter essa chance. Espero que ele jogue e espero que ele corresponda também. Teve até um vídeo muito interessante do Silas, né? Que faz ali os jogos também no Visão da Bancada, faz umas collabs aí com a Arquibancada Tricolor, em que ele gravou o aquecimento dos goleiros e, cara, tem um lance, parece assim, parece IA, né, mas tem um lance que, no aquecimento, um chute cruzado no mesmo gol que tomou o gol o Jandrei lá no Paraná, que o Yang estica o braço e pega. E aí tem um vídeo comparativo, né, do Jandrei e do Yang. Assim, não é que no jogo seria assim, mas é um vídeo realmente, assim, muito impactante, cena. Quando o Los Santos fala, caraca, parece que foi, não sei, parece que ele pegaria mesmo, né? Mas é um goleiro que vai ter o seu espaço agora, a gente espera que ele corresponda.
Pois é, tomara. O Yang já não é tão Yang, né? Pô, se ele já era o terceiro goleiro na época do Crespo, cara, já tem 4 anos isso aí. Então, lembrando que o Rogério, né? O Rogério Ceni, ele ficou no banco pro Zete coisa de 6 anos, 7 anos, né? Também até ter a chance. Mas ele entrava esporadicamente, tinha o time do Expressinho, né? Agora, o São Paulo tem essa coisa, né? Com goleiros da base há muito tempo, né? O São Paulo, para a reserva do Zete, teve alguns nomes que, poxa, o pessoal brincava, né? Que era o melhor emprego do mundo, ser reserva do Rogério Ceni, porque ele jogava todas e você entrava de vez em quando só. Mas o São Paulo nunca conseguiu formar um goleiro que jogasse como titular na equipe do São Paulo. A gente lembra de nomes como Richard, né, o goleiro, que passou pelo São Paulo, que era da base. Tinha um outro, que agora eu esqueci o nome, que chegou a pegar um pênalti no Maracanã uma vez. Foi para Portugal, não lembro bem agora o nome dele. Mas tinha vários nomes, né, que o São Paulo acabou assim, coibindo a subida, porque o São Paulo tentava buscar um goleiro experiente. E aí acabou trazendo um reserva que também era experiente, mas não necessariamente bom, né? Então a gente lembra de uma época aí que teve Sidão, depois teve... como que era? Felipe Alves, né? Felipe Alves, Jandrei, Thiago Volpe, e aí Renan Ribeiro, né? E aí brecava, né, a ascensão de vários jogadores da base do São Paulo. Vamos ver se agora, né? Talvez seja um momento da gente ter aí um goleiro da base ganhando oportunidades. O Rafael, ele é seguro, mas às vezes ele falta, né? Exatamente. Acho que seria importante. O Rafael é um baita goleiro, assim. É bem, cara, acho que tem uma visão muito errada, às vezes, do que o Rafael nos entrega. Ele é um goleiro essencial, que nos entrega pontos do Campeonato Brasileiro, muitas vezes. Sou fã, né, da forma que ele joga no gol do São Paulo. Mas é, assim, muito importante você ter uma concorrência também, né? Uma coisa é você olhar pro lado e ver um cara que tá bem, tá numa ascensão, tá, assim, quase ganhando espaço. Outra coisa é você olhar pro lado e ver um cara que, quando entra, falha. Você vai sempre estar muito tranquilo no seu posto. Acho que isso é algo importante também para o São Paulo ficar de olho. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Now look at what André Hernan said. Look at the article. Look at André Hernan's bizarre headline. Open quotation marks. Shakhtar raises the offer and moves forward with the purchase of Lucas Ferreira. Sao Paulo makes the final sale for €12 million and will also receive a surplus value. A surplus value percentage on any future sale worth more than €12 million. Close quotation marks, right? That's not true. The €12 million will only be confirmed if Ferreira reaches the target, folks. Otherwise, Sao Paulo will settle for €10 million. In fact, it will be €8 million for Sao Paulo, since the tricolor holds 80% of the athlete's economic rights. €12 million, only if Lucas hits the established target, which is Champions League qualification. Otherwise, €10 million, 8 of which will come to Sao Paulo and the other 8. The remaining 20% will go to Boa Vista, right, from Rio de Janeiro. The sale of Lucas Ferreira is going very well, right? There are just a few bureaucratic details left to be resolved and the contract signed. Ferreira will sign a 5-year contract with Shakhtar, a long-term contract. This week, Ferreira will have a video call with Shakhtar's coach to discuss things and so on, and in the next few days, he will travel to undergo medical examinations and sign a contract with the Ukrainian club. Sao Paulo will still receive 10% of the surplus value if Ferreira is sold in the future for more than €10 million. In this case, you receive 10% of the amount exceeding €10 million. I have an example here for you. For example, if Ferreira is sold for, I don't know, €11 million, Sao Paulo will receive 10% of €1 million. Okay? So this is the deal, the added value, in this case, is it done? To be perfectly clear, well, Lucas Ferreira was left without space with the arrival of Hernan Crespo, right? With that, his departure is well considered by the tricolor board. The athlete wants to stay at Sao Paulo, but the club wants him to leave so that money can flow into the club's coffers. I repeat, the board wants him to leave. If it were up to the player, he would stay, okay? But the board is kicking him out. Do you think Lucas Ferreira is a good save? Comment below with your opinion. An Italian club also showed interest in him, but Shakhtar won the bid and will take the player, okay?
In fact, Sao Paulo reportedly increased the added value. The added value could reach 20%, okay? But it's not confirmed yet, but it could reach 20%. Let's wait. If we have an update, we'll bring it to you, okay? E a pergunta é objetiva, Miller. Fala. O Hernan Crespo, em 5 jogos, né, de invencibilidade, ele já fez mais pontos que o time do Zubeldia no Campeonato Brasileiro inteiro. Por quê, Miller? É porque ele é competente. Porque ele entende o jogador. Ele reposicionou certos jogadores. Nesse reposicionamento e dando confiança ao mesmo tempo, o time compareceu dentro de campo, né? Essas vitórias não são só, ele chegou para, sabe aquele treinador boleirão, sabe? Ele chegou para sacudir o vestiário. Não é questão disso. Ele conversa com o jogador, ele entende. Pode ver que eu falei várias vezes aqui, o Marcos Antônio não jogava. Ficava de fora com o Zubeldia. Nossa, hoje, tá jogando muito bem. E hoje é titular do time. E o Bobadilha tá jogando demais. O Bobadilha também era reserva com o Zubeldia. Hoje é titular com o próprio Luciano. Luciano não jogava. E mudou de posição. O Luciano quase não jogava com o Zubeldia. Ele era banco direto, saía direto. Com o Crespo, joga constantemente. Ele mudou o Luciano de posição. A gente trouxe essa entrevista dele logo no primeiro jogo. Ele falou, o Luciano não é ali no meio. Eu preciso do Luciano mais perto da área para pisar lá. Ele sempre foi atacante. Eu não sei quem inventou o Luciano de meia. Zubeldia. Então, mas aí vem aquele negócio, para não colocar o cara no banco, vai achando uma posição pro jogador. Você começa a deixar o seu time igual um Flex tem. Mas de qualquer maneira, o Garrafa, é importante dizer que o Crespo, né, o São Paulo deu um salto legal no Campeonato Brasileiro. Só não está em quinto porque o Botafogo vence, aí ele volta para sétimo. Vamos ver a classificação então, como é que ficou? Mas o São Paulo estava lá embaixo quando o Crespo chegou. Tava um ponto da zona de rebaixamento. Ele levantou o time, pô. Isso é mérito do Crespo, com certeza. E isso ajuda em competições de... Exatamente. Assim, tem Libertadores ainda, não foi de bem mata-mata, né? De mata-mata, não foi bem na Copa do Brasil, mas pode ir. Dá tranquilidade ao São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, como bem lembrou o Miller, e ele está na metade quase da primeira página do campeonato, ó. Hoje foi a 19ª rodada, jogos da 19ª rodada, mas... poucos têm 19 jogos em função da parada do Mundial e tal, né? Então, Flamengo, que não chegou a 19 jogos, é o líder com 40 pontos. O Cruzeiro, que hoje perdeu para o Santos. Fica em segundo com 37, o Palmeiras é o terceiro, vitória 36. Vitória importante do Palmeiras. Vitória importantíssima. 17 jogos o Palmeiras. 17 jogos. Ele estaria um ponto atrás do Flamengo. Um ponto atrás do Flamengo e ambos com 18 jogos. O Bahia, uma campanha muito boa, tem que se destacar o trabalho do Rogério com o Bahia. Jogou muito ontem, né? Jogaço do Bahia ontem. Bahia é o 4º colocado, Botafogo na 5ª colocação. O Mirassol ganhou de 5-0 do Fortaleza. Mirassol é a sensação do campeonato. Maracanã, primeira vez na vida, encarou o Flamengo. Só perdeu porque pegou o Flamengo. Né? Só perdeu porque pegou o Flamengo. Primeira vez do Maracanã. Jogou bem. Que legal, que legal. Se fosse outro time, não perdia. Parabéns ao Paulinho, trabalho do Paulinho. Trabalho do Paulinho, ex-Corinthians lá, com uma profissionalização legal no Mirassol. Como é bom, a gente fica muito feliz de ver uma equipe, independente de ser de São Paulo ou não, fazendo um baita trabalho. Todo mundo aqui no começo do ano colocou o Mirassol como rebaixado, né? Nós vamos meter um chupa pra todo mundo. Nós vamos meter um chupa pra todo mundo. Nós vamos ver isso aí, ó. Aí vem, ó, o São Paulo, Miller. Ana Paula, olha só que subida, 28 pontos, 7º lugar. Só que tem 19 jogos. 19 jogos. Isso é um detalhe. Tudo bem, você também não escapa nada, né? Lógico que não. Mas que é um ponto de atenção. Lógico que é, tá importante. Desculpa, por isso que é bom a equipe. Ponto de atenção pro Corinthians também. Bragantino, que já figurou lá em cima, parece que tá só ladeira abaixo também, tá em momento de baixa. O Fluminense, 24, é o 9º. O Atlético Mineiro é o 10º com 24. Virando a página, Internacional é o 11º, Ceará 12º, o Corinthians joga amanhã para chegar a 19 jogos. O Corinthians amanhã completa. E é importantíssima essa vitória para o Corinthians. E sem 19 jogos, já dá, e tem que torcer para os outros resultados. Porque o Corinthians vai focar, teoricamente, na Copa do Brasil. Mas amanhã é fácil. Aí tem o Santos, que vitória do Santos, vamos falar já do Santos. O Santos, para alegria do nosso Luca aqui, ele foi para 14º com 21 pontos em 18 jogos. Aí daí para baixo, Garrafa. Aí começa a pegar, Miller. Opa! Grêmio 15º, Vitória do Carilho é o 16º. O Grêmio perdeu pro Sport em casa. Perdeu agora por primeira vitória do Sport no campeonato. Vitória do Sport 1-0, Garrafa. Olha que resultado. E aí o Z4 fica com Vasco,
Fortaleza, que tomou de 5 do Botafogo, gente, lá no Castelão. Como pode? Você teve jogador expulso com 5 minutos de jogo. Mas que loucura, o que acontece com esse Então Fortaleza? já é um time fragilizado, Meu com Deus. um jogador a menos. Mas não pode tomar de 5. Fecha a casinha. Dá uma ajeitada ali. O Botafogo soube aproveitar as Juventude oportunidades. e Esporte. O Esporte, apesar da vitória, acho que é virtual rebaixado. E o Juventude só se melhorar muito. Não, o Juventude é muito ruim. Eu também acho que não tem condição. Essa é a classificação do campeonato. E ainda sobre esse São Paulo, que tem no próximo meio de semana o Atlético Nacional da Colômbia. Lá em Medellín. Lá em Medellín. O Crespo está jogando com 3 zagueiros. Né? E ele perdeu o Arboleda. Ele só tem 3 zagueiros no elenco. E o Arboleda pelo que tem de informação, é quase um mês aí parado e tal. Será que busca alguém na base? Tem que se coçar, achar alguém dentro do elenco? Como é que resolve esse problema? O Belmonte fala sobre isso. Vamos ouvir e depois vocês comentam, por gentileza. Belmonte, diretor de São Paulo, na tela. A gente tem algumas posições que a gente considera prioritárias, né? Um zagueiro para nós é importante e também um lateral direito. Hoje o Mike foi muito bem, né? O menino da base que vai crescer, a gente não tem dúvida disso, mas a gente também ainda acha que talvez mais um lateral para ajudar. E um zagueiro, claro, nós tivemos a perda do Juan, que era um zagueiro importante para nós, agora a contusão do Arboleda, tá certo que é uma contusão, que não é tanto tempo assim, mas nós precisamos de mais um atleta, até porque nós estamos jogando com 3 zagueiros, né? Se estivesse jogando numa linha de 4, talvez a gente conseguisse aguardar o retorno do Arboleda. Com 3 zagueiros só, a gente acha importante e vamos tentar nos próximos dias, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tem. O São Paulo não paga transfer esse ano, isso é uma decisão da diretoria, então nós estamos nesse caminho. Bom, vai tentar dentro da possibilidade de se reforçar e a pergunta para vocês é, o São Paulo, respirando no Brasileiro, pela camisa, pela tradição, por ser mata-mata, a gente tem que olhar com carinho em termos de Libertadores da América, até vendo os outros adversários? Então, eu penso que como o Crespo pensa, né? A Libertadores aí já Palmeiras e Flamengo são os favoritíssimos da Libertadores, né? São Paulo tem uma pequena chance. Corre por fora. Exatamente, assim como o River, tá? Mas acho que o São Paulo precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque tá bem, né? Lógico, não é que vai abandonar a Libertadores, claro, né? Mas onde puder ir, né, Ana? Até onde puder ir na Libertadores, beleza. Mas o São Paulo vai contratar um zagueiro, sim. Avança onde dá para avançar, sabendo da sua limitação. Acho que quando você conhece a sua limitação é mais fácil você montar um time e ir para uma competição como a Libertadores. E a prioridade, sem dúvida, é o brasileiro. E vale lembrar que até 5, 6, 7 rodadas atrás, o São Paulo estava namorando com a zona de rebaixamento. Mas vocês acham que a hora, pelo fato do São Paulo ter subido na tabela, né? Na hora que, vamos supor, vai ter uma viagem, depois tem um jogo no meio de semana, uma outra Libertadores, talvez não preserve um pouquinho no brasileiro, nesse momento, para entrar com a cavalaria nos jogos da Libertadores, pela situação na tabela. Não briga também mas, Garrafa, não tem cavalaria no São Paulo. Não, hoje você não tem um grande elenco. Não, mas é o titular. Mas o que eu tô falando é que você não tem um grande elenco hoje. Infelizmente, você tem os principais jogadores hoje machucados. Eu tava conversando com o jogador, quando eu vi o Lucas ali entrando, ou fazendo um aquecimento, ele tá mancando ainda. É um jogador que você tem que ter muita calma. Né? Você tem que ter muita paciência com ele para ele voltar a jogar. Falou sobre isso. Então, hoje em dia, quem estava sobressaindo? Luciano. A defesa estava bem postada, o meio-campo começou a acertar. Então, são jogadores ali que, se substituir um ou outro, já tem problema. Então, mas lá em Medellín ele vai com força total. É isso, o que eu quero dizer. É que por esse respiro, o que eu quero dizer de força de cavalaria é colocar os melhores na Libertadores, porque deu um respiro no brasileiro. E é um campeonato que pode ganhar. É um campeonato que ele é palpável, como disse o Miller. Tem favorito, tem Flamengo, tem... É possível. Não, mas é possível. Então, não, talvez, impossível, vamos supor, para o jogo da volta contra o Atlético Nacional, precisa fazer um resultado aqui. Dependendo do que você tiver no brasileiro, que antecede o Atlético Nacional na volta... Ele vai com força máxima lá e aqui na Libertadores. É essa prioridade, porque o campeonato permite isso, não é? E o Lucas tem que ser dosado. Joga 30 minutos, enfim, vai tentando aos poucos, gerenciando, para não estourar de novo. Exatamente. Se estourar de novo, fica difícil, né? Mas quanto mais você elevar a sua capacidade competitiva, como é o São Paulo, de jogar bem e jogar essa confiança do brasileiro para a Libertadores e conseguir dividir, menos margem para, vou segurar aqui porque eu estou pensando aqui. Eu sempre sou favorável ao máximo que você puder jogar as 2 competições ou 3 dentro do limite que você pode. O que não pode é baixar, não, uma prioridade a menos aqui, a outra... Eu não gosto, que nem Miller, eu não gosto dessa história de prioridade.
Pra mim, jogo tem que jogar igual. Priorizar o que vem primeiro. Quanto mais você tiver com a cabeça focada, sem pensar no problema, antes de você pensar naquilo que pode te trazer de benefício, mais você vai ganhar casca para esse elenco enfrentar a dificuldade que ele tem pela frente. Antes de seguirmos para o Santos, Michele, acredita que esse São Paulo pode, pela força, pela tradição e pelo refresco que o Crespo deu com o time agora na tabela, pode fazer algo de mais importante na Libertadores? Ou tem que tomar um pouco de cuidado? Ou como disse o Crespo, pé no chão? Não, acho que o São Paulo agora com o Crespo tem mais chances na Libertadores de quem sabe conseguir esse campeonato. O Atlético, o chileno tá lembrando aqui, o Atlético Paranaense, ele com o bom São Paulo, ele falou... Tá bom? Porque o São Paulo já viajou rumo a Medellín, exatamente. Na próxima terça-feira teremos aquele confronto que todo mundo tá esperando pela Libertadores, pelas oitavas de final no jogo de ida, né? São Paulo e Atlético Nacional, um jogo totalmente equilibrado. São Paulo vem de um momento bom, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Nós viemos aí de 5 vitórias no Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória também no jogo de ida da Copa do Brasil. Acabou que o jogo de volta teve toda aquela turbulência, né? Vamos dizer assim, a expulsão logo no começo, que com certeza influenciou bastante no resultado final. O São Paulo é muito mais time que o Atlético Paranaense, e muito, né? Mas acabou que aquela expulsão não deixou o São Paulo jogar. Tomamos o gol ali, o jogo foi pros pênaltis e nos pênaltis aconteceu o que todo mundo viu. Mas agora é bola pra frente, agora é Libertadores, meu amigo. Agora a conversa é outra. Agora é time de fora. Os caras também têm o mesmo sonho que a gente. São Paulo tentando conquistar esse título que a gente não conquista desde 2005. O Atlético Nacional é um time que também tá com muita tradição nas últimas temporadas. Então não é jogo fácil e não vai ter jogo fácil, tá bom? Então já na terça-feira São Paulo entra em campo e a viagem já está acontecendo, né? Neste momento os jogadores estão indo rumo a Medellín, onde na terça-feira tem esse grande jogo. Então só para vocês entenderem, o prazo de inscrição para as oitavas de final, ele já se encerrou e o São Paulo utilizou as trocas que tinha. Então esse prazo será aberto novamente para as quartas de final. Então se chegar mais algum jogador, se tiver mais alguma outra saída ou tudo mais, entra, né, um novo prazo, mas apenas para as quartas, né? Então, como o jogo tem terça-feira agora e terça-feira que vem, não dá tempo para chegar daí. Pode chegar, vai chegar, mas não para Libertadores, né? Para o Campeonato Brasileiro, para as próximas rodadas, tem que ver parte física, tem tudo isso aí envolvido, tá bom, galera? Mas hoje tá muito bem encaminhado a contratação do Tolói. Atlético Nacional de Medellín, ou conhecido também como os Verdolagas por causa de suas cores, ou apenas Nacional, lá na Colômbia. Já falei do time de Javier Gandolfi no início desta Libertadores, mas o que mudou de lá para cá? Antes, vou repetir algumas informações. O time é bicampeão da Libertadores, de 89 e 2016. É o grande clube do país, para muitos com a maior torcida e principalmente o seu estádio, o Atanásio Girardot, com gramado natural, com capacidade para 46 mil torcedores. E lota o estádio. A torcida fez as pazes com a diretoria em 2024 e os resultados mudaram. Com o técnico mexicano Efraín Juárez, ganhou o Finalização e a Copa Colômbia, e por isso garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e passou no grupo da morte, com o Internacional de Porto Alegre, Bahia e Nacional do Uruguai. Hoje o time é treinado pelo técnico argentino Javier Gandolfi, ele Cobija, chegou no início do ano e teve altos e baixos, mas o time conseguiu fazer grandes jogos na Libertadores, mesmo perdendo em algumas partidas, deixou uma boa marca. Por quê? Resquício do trabalho de Juárez, time intenso e rápido nessas transições ofensivas. Gandolfi pouco deu sua cara a esse time. Pelo contrário, o time decresceu nesse final de semestre. Alguns jogadores caíram de produção e o time depende mais da inspiração desses principais jogadores, como Andrés Felipe Román, lateral direito potente, MVP de 2024 na Colômbia, não tá voando como no ano passado, mas pode ressurgir nessas oitavas. Tem qualidade. O bom volante e seguro Román Campuzano, tranquilo e com boa marcação. O gordinho e mágico Edwin Cardona, pena que não joga os 90 minutos com esse brilhantismo, mas ele faz diferença. Marino Inestrosa, sensação da Colômbia, foi bem soldado aqui no Brasil, rápido, habilidoso, forte e cada vez melhor na finalização. Oscilou também em 2025. E temos que falar de Tecígio, zagueiro é líder ali atrás, e o goleiro ex-seleção cafeteira Davi Ospina, ele ainda é acima da média. Mas perdeu alguns jogadores nessa janela, como Kevin Viveiros, que ganhou a titularidade no final do semestre, foi para o Atlético Paranaense, mas ganhou o reforço de Marlos Moreno, que volta ao futebol colombiano. O ex-Flamengo estava no Tenerife da Espanha, é atacante. No Apertura chegou aos playoffs, mas vacilou no quadrangular final, oscilou, um jogo bom e o outro nem tanto. Tá jogando num 4-2-3-1 desde o início, dando liberdade para Cardona, Inestrosa, Biliarse, que oscila nesse ano, tem espaços de bom jogo, e os laterais, joga melhor com espaço. E essa marcação é falha com Gandolfi. O time piorou nisso.
a movimentação falha em alguns jogos, precisa ser mais intenso, como em 2024. Aí pode usar bem Zapata, Matheus Uribe, Landassori, e no ataque sofre com a saída de Viveiros e aposta em Marlos e o uruguaio Facundo Batista, mas num esquema individualista e que tem resquícios da organização de Efraim Juarez. Se dificultar a vida para o São Paulo, muito se deve à qualidade de seus jogadores. Se Crespo estudar um pouco o Nacional, anulando o time, o Nacional vai ter dificuldade em sair de uma arapuca bem feita. Pensa nisso, hein, Crespito? Só uma observação, ultimamente os jogadores estão sendo expulsos cada jogo, time nervoso e mal posicionado para marcar. Fica atento. Espero que você tenha gostado. O São Paulo vive um bom momento e parte disso se dá pela mudança de defesa. O time passou a jogar com 3 zagueiros sob o comando do técnico Hernan Crespo, o que deu ainda mais liberdade aos alas. Regular durante toda a temporada, Enzo Dias vem sendo uma grata surpresa para o torcedor são paulino. O atleta está emprestado até o final de dezembro, mas deve ser comprado em definitivo junto ao River Plate. Por sinal, o argentino de 29 anos de idade é o grande líder no ranking de desarmes no Campeonato Brasileiro. Segundo informações divulgadas pela plataforma SofaScore, Enzo acumula 54 desarmes até aqui. Além disso, soma 99 duelos ganhos, 32 cortes e mais 54 desarmes, totalizando 107 ações defensivas. Vale lembrar que ele disputou 16 das 18 partidas do tricolor no Brasileirão, começando como titular em 11 delas. Justamente por conta de suas contribuições na defesa, vem ganhando a disputa com o brasileiro Wendel pela titularidade. Antes da chegada de Hernan Crespo, Luiz Ubeldia também tinha preferência pelo argentino. Apesar das boas performances defensivas, o lateral também se destaca pela participação no ataque. No mesmo número de jogos distribuiu 2 assistências. Além de ter criado 4 grandes chances e 22 passes decisivos com 34% de acerto em cruzamentos. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para o desempenho de Enzo Dias no São Paulo? A minha é 9. Fala nação! A FutiFanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.